é o quê? Menos 1/3. Então, quanto é que dá isso? Quanto é que dá? Dá menos 2/3 de quê? Da raiz quadrada de U mais uma constante. Mas quem é U? Então, fica menos 2/3 de quê? Raiz quadrada de U. Quem é U? 4 menos x3. Mais uma constante. Então, isso aqui é a integral indefinida desta função. Logo, como no intervalo de integração eu preciso de uma primitiva, eu não preciso de todas, logo, quem é a integral de 0 a 1 de quê? De x ao quadrado sobre o quê? Sobre raiz quadrada de 4 menos x3, integral em x. É menos 2/3 de quem? 2/3 de quê? Da raiz quadrada de 4 menos x3, variando de quanto a quanto? De 0 a 1. Então, isso é essa função no 1, quanto é essa função no 1? Quanto é? Menos 2/3 da raiz quadrada de 3, menos essa função no 0. Vou ser bem explícito aqui, para você entender. É menos 2/3 da raiz quadrada de 4. Vou botar raiz quadrada de 4 para ser bem explícito. Depois eu faço, para você entender esse negócio do menos, esse jogo. Eu estou fazendo, eu podia fazer direto, mas estou fazendo assim, para você ter entendimento. Então, quanto é que dá isso aqui, hein? Dá 4/3, dá 4/3, menos o quê? 2 raiz de 3 sobre 3. Pronto. É o valor dessa integral. 4 menos 4, raiz quadrada de menos 4x3. Não primeira, aí na primeira linha. Ah, sim. É x3. x3. Tá? Então você precisa dessa mudança. Você precisa aqui. É um fato que você não precisa resolver a integral indefinida separadamente. Por quê? Porque você também pode fazer a mudança de variável na integral definida. É um resultado para a próxima aula. Hoje eu fiz dessa maneira, tá? Ainda não tenho esse teorema. Que é um teorema muito importante. Você pode fazer a mudança também na integral. Que integral? A mudança pode ser feita na integral definida, mudança de variável. Mas eu não fiz assim. Então você veja aqui, ó. Lembrando, ó, U é 4 menos x3, DU é menos 3x2. Só tem x2. Como apareceu menos 3x2, tem que dividir por, multiplicar por menos 1/3 fora. Aí fica menos 1/3, menos 1/3, menos 1/3. Aí fica 1 sobre raiz de U du, tá aqui, ó. Menos 1/3 de U elevado ao meio, menos 1/3 de U elevado ao meio sobre o meio. É integral aqui. Que dá menos 2/3 da raiz de U, ou seja, dá menos 2/3 disso. Aí eu escolho uma para integral definida, que só preciso de uma primitiva no intervalo 0, 1. Então tá aí. Tá? Daí Tá bom? Vamos agora o seguinte, ó. Considere o seguinte exemplo. Você, à luz desse teorema, não apaguei, ó, seja G, seja G de X, ou seja, f de x igual a integral de 1 a x de 1 sobre U. Isso aqui é evidente para todo x maior do que 0, para todo x positivo. Por quê? Porque a função que eu estou integrando, o domínio dela é R asterisco.
é o intervalo aberto menos infinito, zero, união com o intervalo aberto, zero mais infinito. O 1, o limite de integração aqui, pertence ao segundo deles. Então, eu defino ela dessa forma, estou seguro. Tá? Estou seguro. Qualquer que seja x maior do que zero. A função f é diferenciável. E você tem o seguinte. Tens. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Hã? Para todo x. É para todo x. Olha aqui, ó. Integral definida. Fixado x, aí você tem a integral definida da função f. É para todo x maior do que zero. E quem é a derivada da f em x? Quem é? 1 sobre x. Qualquer que seja o x maior do que zero. Agora vamos pegar o seguinte, ó. Seja g de x igual a integral de 1 ao módulo de x dessa função aqui. E aqui está definido para todo x diferente de zero. Concorda que está definida para todo x diferente de zero? Porque se x é diferente de zero, o módulo de x é positivo. Então essa integral está definida. Integral de 1 ao módulo de x. Porque todo mundo está dentro do intervalo dos números positivos. Tá? Agora, tens o seguinte. Primeiro, quem é g de x? Quem é g? Quem é a função g em x? G de x é a integral de 1 a x de 1 sobre 1, se o x é positivo, e é a integral de 1 a menos x de 1 sobre 1, se o x é negativo. Logo, quem é a derivada da g em x se o x é positivo? No intervalo dos positivos, a g é essa função que é diferenciável. Então a g coincide com a função diferenciável no intervalo aberto. Logo, a g é diferenciável e a derivada da g é a derivada dessa função. Ou seja, isso é 1 sobre x, se x é positivo. E agora vamos ver quem é a derivada da g em x se o x é negativo. Derivada da g em x é a derivada disso aqui no intervalo dos negativos, que é uma função diferenciável. Então isso aqui vai dar a função integrando no limite superior, ou seja, dá 1 sobre menos x, vezes a derivada de menos x em relação a x, pela regra da cadeia, que é menos 1. Então isso aqui também dá 1 sobre x, se o quê? Se o x é negativo. Assim, a derivada de g em x é o quê? É 1 sobre x, qualquer que seja o x, diferente de zero. E, portanto, a integral, tá certo? A integral indefinida da função 1 sobre x, quem é? É g de x mais uma constante. Porque se a derivada da g é 1 sobre x, quem é a integral de 1 sobre x? G de x mais uma constante. Implícito que é uma constante para os positivos e outra constante para os negativos. Não necessariamente as constantes são iguais. Ou seja, eu estou apresentando para vocês quem é a integral indefinida da função 1 sobre o x, que eu estava devendo. É essa função g aqui. É ela mesmo, não tem jeito. Não tem como expressar isso como um polinômio. Não tem. É impossível. É impossível. Tá? Ou função racional. De fato, essa função aqui ela é bem especial. Ela é a função definida por integral mais especial que existe. Essa função é a função logaritmo, é o que nós chamamos de função logaritmo natural. E veja bem,
até aqui, até o presente momento, nesta apresentação, a única coisa que ela tem em comum com o que você conhece como logaritmo lá do ensino médio é o nome. Eu vou apresentar essa função. Essa função, vamos trabalhar com ela, é a função logaritmo natural. É a função desse tipo mais especial que existe na matemática. Tá? É só uma tem que fazer a regra da cabeça que Porque a composição aqui é menos x, não é x. A regra é quando for x. Aqui é menos x, não é x, é menos x. Você tem que usar a regra da cadeia, tá? Entendido? Tá certo? O menos x deve ser menor que 1, né? Não, se o x é menor do que zero. Se o x é menor do que zero, o menos x é positivo. Não tem problema. Tá? Agora, olha um exercício, ó. Olha aqui, ó. Olha a luz do que foi feito, ó. Olha um exercício aqui, ó. Seja f a função dada por f de x igual a 1 sobre x2 menos 4. Encontre uma função g diferenciável, tal que a derivada de g em x é f de x, qualquer que seja x no domínio da f. Uma função g diferenciável. Olha, domínio de f, quem é? É os reais menos o menos 2 e o 2, certo? Ou seja, é o intervalo menos infinito menos 2, união com o quê? Com 2 mais o infinito, união com menos 2, 2, união com o quê? Com menos 2, 2, união com o quê? Com 2 mais o infinito. Daí, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, ó, esse teorema aqui, a função g do domínio de f em R, dada por, eu não sei se cabe a g aqui não, talvez caiba, dada por g de x, vai ser o seguinte, ó. Vai caber. Me dê um número nesse intervalo. Um número qualquer nesse intervalo. Menos 3. Então você pega a integral de menos 3 a x de 1 sobre o 2 menos 4. Essa integral, se o x pertence ao intervalo menos infinito menos 2. Essa integral está bem definida, ela existe para todo x nesse intervalo, e nesse intervalo, essa função é diferenciável, e quem é que é a derivada dela em x? Dá o f de x. Primeiro teorema fundamental do cálculo. Certo? Me deu um número no intervalo menos 2, 2. 0. Ou 1. Integral de 1 a x de 1 sobre o 2 menos 4, integral em u, se o x pertence a quem? O intervalo menos 2, 2. E me deu um número nesse intervalo? 4. Integral de 4 a x, de 1 sobre o quê? O 2 menos 4 em u, se o x pertence a qual intervalo? Intervalo 2 menos infinito. Daí, volta ao daí, a função g de f dada por isso aqui,
pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, essa função é o quê? Ela é diferenciável. Ela é diferenciável. É diferenciável. Com derivada de g em x igual a f de x. Qualquer que seja x no domínio da f. É ou não? Nesse intervalo aberto aqui, quem é a derivada da g em x? Quem é? F de x. Nesse segundo intervalo aberto aqui, quem é a derivada da f em x? É a derivada disso aqui em relação a x, que dá quanto? F de x. Primeiro teorema fundamental do cálculo. Nesse último intervalo que é aberto, quem é a derivada da g em x? F de x. Lembre, resultado fundamental para a derivação. Se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é, e em cada ponto desse intervalo as derivadas são iguais, coincidem. Entendido? Esse aqui é o teorema. O teorema fundamental do cálculo, o segundo teorema fundamental do cálculo, é um corolário disso aqui. Esse é o teorema. Esse teorema, repito, o que ele diz em essência? Que toda função contínua no intervalo, nesse intervalo possui uma primitiva. E quem é a primitiva? Está aqui a cara dela. Outra coisa que eu vou observar para vocês do cálculo, vocês ouvirão que a integral é a soma, a integral definida é a soma dos valores da função. É uma bobagem isso, tá? Uma bobagem. O que é verdade é o seguinte. Pegue uma função que é contínua em AB. Sejam A e B reais com A menor do que B. Tá? Com A menor do que B. Tá certo? E F, uma função contínua, e F, uma função contínua em AB. Tens o seguinte. Quem é essa integral aqui? Quem é isso aqui? Quem é? É por definição o limite com norma de P tendendo a zero de quem? Da soma de rima sobre P. Aqui. F de CI delta XI. Daí, você tem o seguinte. Quem é a integral definida de A até B dividido por B menos A é 1 sobre B menos A vezes esse limite, ou seja, é o limite, que B menos A é uma constante, é o limite, quando a norma de P tende a zero, de quê? Da soma de rima sobre P, de F de CI, delta XI, sobre quem? B menos A. Se a partição que aparece é da forma x1, x0, x1, xn, com coeficiente C1, C2, Cn, tá? Porque toda soma de rima é a soma de rima relativa a alguma o quê? Partição. É a soma relativa a uma certa partição com coeficientes escolhidos. Então isso aqui é o limite com norma de P tendendo a zero de quem? De F de C1 delta X1 mais o que? F de C2
delta x2, mais o quê? F de Cn, delta xn, sobre quem? Sobre B menos A. Sobre B menos A. Onde a partição P é x0, x1, xn, com coeficientes o quê? C1, C2, Cn. Agora, quem é B menos A? É o delta x1 mais delta x2 mais delta xn. Agora, observe isso aqui. Quem é essa expressão? Esqueça o limite. Quem é essa expressão para uma dada partição P com coeficiente C1, C1? Isso aí é uma média. Isso aqui é a média ponderada de quem? De F de C1, F de C2, F de Cn, cujos pesos são quem? Delta x1, delta x2, delta xn. Ou seja, a integral definida de uma função dividido pelo comprimento do intervalo é o limite das médias ponderadas de valores da função ao longo desse intervalo. É isso que faz sentido. Tá certo? Quer dizer, a integral definida de AB da função f dividido pelo comprimento do intervalo é o limite de médias ponderadas. Por isso é que você diz que essa expressão aqui é a média dos valores da função ao longo do intervalo. Aí é por conta disso que sai a seguinte bobagem. O que está em cima é a soma dos valores da função. Não faz o menor sentido. O sentido correto é, isso aqui é o quê? A média de uma função contínua no intervalo fechado. Tá certo? E é claro que isso aqui você pode aproximar, né? Pode aproximar por qualquer soma de rima dividido por B menos A, ou seja, integral de A até B da F, dividido por quê? Por B menos A. Você pode aproximar por esse negócio aqui, ó. Pela média ponderada. Os pesos, isso aqui é média ponderada de que valores? F de C1, F de C2, F de Cn, cujos pesos são quem? Delta x1, delta x2. Entendido? E quaisquer pesos, é só você manipular aí, você pode escolher os pesos que você quiser. Tá? Então, então nesse sentido, aí faz sentido dizer que isso aqui é a média da função f no intervalo fechado a B. Esse negócio de dizer que a integral é a soma dos valores da função, besteira. Tá? O que sentido é isso? Tá? Média. Então, você quer calcular a média de uma função no intervalo fechado, que é a integral definida da função, dividida por quê? Pelo comprimento do intervalo. Mais uma aplicação da integral definida.